Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vou ler em Colossenses 2. Todos acharam? Amém? O verso 1 aí. Quero que vos saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora vamos pular para o 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Isso acontece, pois o povo procura bênção, mas o dono da bênção está longe, falta de palavra. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Solta aí. Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez para aprender a Tua Palavra. Dá-nos discernimento, dá-nos paz, força, graça, entendimento da Tua santa e preciosa Palavra. Senhor, visita cada um nessa noite, que possa sentir, Senhor Jesus, o Teu Espírito com ele, Senhor Jesus. Que possa glorificar, Senhor Jesus, aqui na Tua casa. E assim pedimos a Tua presença maravilhosa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui, Paulo escreveu aqui a carta aos Colossenses aqui. A cidade de Colosso ficava na Ásia Menor, mais ou menos a 20 quilômetros da cidade aqui de Laodiceia. E Paulo vai falar, portanto, gostaria, aqui não está igual na lição dos irmãos, na tradução dos irmãos, a NVI. Essa daqui é outra versão. Vai falar, portanto, gostaria que o soubeis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceias, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, Paulo estava falando sobre a luta que ele enfrentava para quê? Para enviar a carta ali a eles, ali, para conscientizar eles. E aqui no 2 vai falar, esforço-me a fim de que o coração deles sejam animados, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento para que possais conhecer perfeitamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Então, aqui, Paulo estava enviando uma carta aos irmãos de Colossenses ali, hoje está localizado na Turquia, cidade de Colosso, e essa cidade, os historiadores dizem que ela já foi destruída. Foi destruída há muito tempos atrás, talvez seria um terremoto, alguma coisa assim. E Paulo, antes de acontecer essas coisas, Paulo alertou sobre os problemas que estavam acontecendo naquela cidade.
e ele vem ali exortando, fazendo uma exortação para os irmãos. O verso 3 vai falar: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, o Paulo vai falar para eles que o quê? No Senhor Jesus está escondido o quê? Toda sabedoria e todo o conhecimento. Para quê? Para que eles não fossem enganados. Então, onde que eles poderiam alcançar o quê? A salvação, a palavra de vida eterna, somente no Senhor Jesus, que é o quê? É a verdade. E em Jeremias 33:3 vai falar: clama a mim e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não sabem. Então, o Senhor Deus está pronto para o quê? Nos dar entendimento, nos dar sabedoria para quê? Para viver nesse mundo cruel, corrompido do inimigo. Então, Ele é que nos guia aqui nesse mundo, Ele que nos dá a direção. Então, é importante o quê? A gente cada dia se aproximar mais do Senhor Deus, se aproximar mais, viver para Ele. Efésios 5:15-17 ao 17 vai falar: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha que bênção, a gente está aqui aproveitando a oportunidade que o Senhor Deus nos dá. Então é muito importante colocar isso na nossa mente. Se a gente está aqui, está para adorar o Senhor Deus, está para exaltar. Se a gente saiu da nossa casa, fez esse sacrifício para vir aqui, não adianta nada a gente ter sacrificado esse tempo para o Senhor Deus e chegar aqui e ficar com os pensamentos nas coisas do mundo. Muitas pessoas estão aqui só de corpo presente, mas está distante da casa do Senhor Deus. Os pensamentos estão no problema, está nas situações aí que o mundo está causando, então está em política, está em ganância, em riquezas, em tudo, menos no Senhor Jesus, menos no Senhor Deus. Então, quando a gente estivermos aqui, temos que dedicar todo o tempo para Ele, porque não adianta nada enganarmos o homem, porque a Deus ninguém engana. Quem conhece o nosso coração? Somente o Senhor Jesus. Então, estando aqui de corpo, só de corpo presente, não adianta nada. Temos que estar de corpo, alma e espírito, porque Ele que vai nos dar a palavra, Ele que vai nos exortar, Ele que nos vai guiar. Então, estamos aqui, vamos glorificar Ele, vamos exaltar, que a gente possa estar aqui para prestigiar o quanto o nosso Deus tem sido bom na nossa vida. O verso 4 vai falar: eu lhes digo isso para que ninguém os engane, com argumentos aparentemente convincentes. Então, já naquela época, estava acontecendo vários problemas lá. Então, Paulo escreve essa carta porque muitas situações embaraçosas estavam acontecendo na vida dos colossenses. Eles eram muito vulneráveis ao quê? Crenças místicas, superstições. Apesar de eles terem um amor ao Senhor Jesus Cristo, eles deixavam-se contaminar pelas coisas do quê? Humanas. Então, quais as coisas humanas que estavam lá? Os cristãos que vinham do judaísmo, eles queriam o quê? Colocar as tradições judaicas na religião ali em Cristo. Então, eles queriam colocar suas tradições judaicas. E, além disso, vinham também gregos que queriam colocar o quê na igreja? Magia, números, filosofia grega, e de tal forma que o Paulo começou a ficar preocupado, porque a essência da palavra estava sendo perdida, estava sendo desviada. O que estava sendo colocado lá? Filosofias. E quando a filosofia começa a entrar na igreja, dogmas e situações, e tradições judaicas, começava a se tornar um peso de novo para aquelas pessoas. Então começava a ser difícil de novo de servir a Deus, começava o quê? A complicar, porque o Senhor Jesus veio para o quê? Tirar o fardo que estava muito pesado sobre a vida ali, das pessoas que queriam servir a Deus, porque eles seguiam a lei. E a lei era o quê? Era pesada demais. Se a gente ler o livro de Levítico, tantos procedimentos, tantas coisas que teriam que ser feitas para o quê? Para que pudesse se perdoar os pecados. Então era muito complicado, era sacrificoso. Você teria que o quê? Sacrificar um animal, o animal não poderia ter problema, não poderia ter nada, então eram leis em cima de leis, e as pessoas não conseguiam o quê? Suportar aquilo. E o Senhor Jesus veio e resumiu tudo em 2 mandamentos apenas. E os irmãos conhecem os mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
Isso se resumia à lei dos profetas, de tudo. Por quê? Você cumprindo esses 2 mandamentos, você estaria cumprindo todos da lei ali de Moisés, você estaria cumprindo todos. Então, porque só o Senhor Deus, Ele quer exclusividade. Ele quer exclusividade. O Senhor Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Então, se a gente somos de Deus, somos exclusivos de Deus. Não tem meio termo. Servir a Deus é servir a Deus com o coração. Aqui no verso 5, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, Paulo já, de novo, enfatiza o viver para Cristo. Porque ali, ele falou, como vocês aprenderam através da palavra, não venha se desviar dela. Mantenha firme o seu olhar, firmados na fé, enraizados. Tipo assim, quando você cria raízes naquele lugar, é difícil, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir tudo. Mas você tem a raiz firme o quê? No Senhor Deus. Não é problemas, dogmas, seitas, filosofias que vão tirar o seu pensamento de Cristo. Você tem a fé fundamentada e firmada somente no Senhor Deus. E isso é muito importante. Paulo enfatiza isso diretamente a eles. Porque eles tinham recebido a palavra do Senhor Deus. Em Salmo 119, verso 105, vai falar: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, o que ilumina o nosso caminho? O que é luz para os nossos passos? É a palavra do Senhor Deus. Então, a partir do momento que conhecemos a palavra, lemos a palavra, quem que nos guia? É a palavra, não é? A palavra de Deus. Então, ela é a luz para o nosso caminho, para os nossos passos. A partir do momento que a palavra está no nosso coração, nossa fé é acrescentada, o Espírito Santo está conosco, e o Senhor Jesus Cristo vai nos guiar pelo caminho de eterno. Ele vai nos desviar de todas as situações embaraçosas. Mesmo que a gente, como fala no Salmo 23, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não teria medo algum, porque Ele está conosco, Ele é o nosso guia. Ele vai deixar que a gente tropeça? Não, não vai deixar. Se caso a gente venha a tropeçar, porque a gente está fora dos caminhos do Senhor. Se a gente estiver com Ele no nosso coração, com Ele guiando os nossos passos, nunca seremos o que? Abalados, porque a gente tem uma firme confiança no Deus vivo. Aqui, então, e ele continuando aqui, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, Paulo já vai falar novamente. Eles estavam sendo o quê? Enganados, não estavam? Então, as filosofias vãs e enganosas, eles fazem o quê? Escravizam o homem. O Senhor Deus veio para libertar. E o mal, o inimigo, veio para quê? Para escravizar. Então, eles faziam de formas enganosas, filosofias, para quê? Para prender os homens nas tradições, prender eles nas filosofias erradas ali. E não em Cristo. Era tudo desvirtuado. Estava entrando, a gente vai falar sobre o sincretismo religioso, que é a incorporação de outras religiões dentro de uma doutrina. Outras doutrinas sendo incorporadas dentro de uma única doutrina. Então, a gente vai falar disso aqui mais para frente. A falta de confiança absoluta na fé cristã criou o quê? Um ambiente fértil para o surgimento de heresias. Então, onde não há palavra, não há conhecimento, é fácil você entrar com alguma heresia. É fácil você entrar com uma coisa errada. Porque as pessoas não têm o firmamento na palavra, então elas são vulneráveis. E o povo de Colosso tinha esse problema, eram vulneráveis. E tantas pessoas hoje que são vulneráveis, por quê? Não querem ler a Bíblia, não querem pesquisar, não querem orar, não querem nada, se tornam vulneráveis ao mundo. O mundo consegue o quê? Controlar a mente deles. E isso a gente vai falar agora mais para frente também. Eles juntavam o quê? Elementos judaicos com teorias e doutrinas gnósticas ainda em formação. A gente vai falar sobre o gnosticismo também, que estava ali
religião ali, incorporado dentro da religião de Cristo e estava confundindo a mente dos colossenses. Então, ali eles estavam sendo totalmente desvirtuados da verdadeira palavra, da verdadeira essência que era Cristo. E hoje, trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas são enganadas por quê? Porque não leem. As pessoas têm dificuldade de ler. Qualquer coisa é motivo, não tem percepção, não tem análise, não tem raciocínio. Eles não conseguem o quê? Capacidade de síntese. Sintetizar uma coisa, ver uma coisa e realmente quer dizer isso? Vamos estudar, vamos ver à luz da palavra se é isso. Vou dar um exemplo simples, aqui na igreja, que queria vender a grade aqui da frente. Aqui. Aí o pai colocou, vende-se essa grade. As pessoas passavam na rua, só viu vende-se. Quantas pessoas que foram lá na casa ali, meu pai ali, falar assim, ô pastor, você está vendendo a igreja lá? Não tiveram a capacidade de o quê? De sintetizar. As pessoas são mal por natureza. Eles pensam que o quê? A primeira coisa que vem nas mentes deles já são a conclusão. Já tem ali uma conclusão específica. Então, eles não têm a capacidade de sintetizar, de analisar. Então, isso está acontecendo muito no mundo de hoje. As pessoas são altamente influenciáveis. E tudo é o quê? Uma preparação para o governo do anticristo, porque ele quer isso, quer pessoas influenciadas, quer influenciar as pessoas. Uma coisa que aparece na mídia, mesmo que não seja verdade, no outro dia já é todo mundo falando, comprovando, mostrando um para o outro, nem sabe se aquilo lá é verdade ou não, está passando notícia falsa. E o quê? Não, eu vi na internet, aquilo lá é verdade. Então, se eles conseguem fazer isso, imagina o anticristo, o que vai conseguir fazer com as pessoas? Que se as pessoas já estão tão influenciadas hoje em dia, é complicado. As pessoas não confrontam mais ideias, eles absorvem aquilo lá e aquilo lá já é verdade absoluta. Então não tem uma opinião, eles não são formadores de opinião. E é importante haver na igreja isso, pessoas que são formadores de opinião, pessoas que leem, que buscam, que veem, têm a capacidade de síntese, analisam, será que realmente isso é verdade? Vamos analisar, vamos ver, não vou passar isso não tenho certeza. Então, pessoas assim que o Senhor Deus quer na obra dele, porque são pessoas que têm possibilidade do quê? De falar realmente do amor de Cristo e não ser enganadas. Passar como o Senhor Jesus é maravilhoso e ter a plena convicção que ele é maravilhoso. Porque tem pessoas que falam que o Senhor Jesus é maravilhoso, mas eles mesmos não têm a convicção disso. Então, a gente tem que passar uma convicção que é real. E a gente tem que viver para a gente ter essa convicção, tem que ser do Senhor Jesus. Então é importante isso. Romanos 12, verso 2 vai falar, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu falei, Romanos 12, verso 2. Então, no mundo de hoje, a gente vê todas as igrejas, muitas igrejas aí, se amoldando no padrão do mundo, porque eles pensam assim, vamos tentar fazer ficar parecido, para que a gente venha ganhar pessoas para a glória de Deus. Mas isso não é verdade. Paulo exorta, não se amoldem ao padrão do mundo. Então é o quê? Que a gente não venha tomar a forma do mundo, que a gente não venha ser igual a eles. A gente somos diferentes. Como o Senhor Deus fala, nós somos a luz para esse mundo. Aonde que a luz chega, tem a jeito da treva ficar? Alguém consegue colocar treva e luz juntos? Aonde que a luz está, as trevas desaparecem. Então, somos luz para esse mundo. Então, a nossa... o que nós temos que fazer? A gente tem que mostrar para o mundo que somos diferentes, somos pessoas de Deus, somos pessoas que sabemos que o Senhor Jesus é vivo, santo e poderoso nas nossas vidas. E quantos de nós já deixamos ser levados pela era modernista? Vamos à igreja, ouvimos uma palavra e não analisamos nada. Tem pessoa que vem aqui na igreja e nem sabe onde o pastor pregou, não analisa nada, aquilo lá não serve para ele de nada. Só ouviu, entrou por um ouvido, saiu para o outro. Outras pessoas escutam, tomam como verdade, mas e se a palavra estiver sendo enganosa? Se a palavra estiver sendo mentirosa? Se estiver falando heresia? A pessoa não vai falar assim, nossa, eu vou chegar em casa, vou ler. Nossa, isso daqui que o pastor falou, esse sermão aqui que teve aqui, está fora da palavra, isso daqui não está escrito na Bíblia.
Isso daqui, e nós temos que ter isso, temos que ser isso, temos que ver isso, porque os mundos de hoje jazem no maligno, tantas pessoas estão sendo enganadas aí, e o quê? Por falta de conhecimento. O Senhor Deus fala, serão enganados por falta de conhecimento da palavra. Aqui alguns versículos que eu coloquei na Bíblia, só para exemplificar para os irmãos. Tantas vezes ouvimos falar assim, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Todo mundo já ouviu isso, né? Aí você pergunta, irmão, estava na Bíblia, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não tem nada escrito na Bíblia sobre isso. Isso daí pode ser que esteja argumentos na Bíblia que falem isso. Por quê? Quantas vezes um homem se levantar, quiser servir a Deus, o Senhor Deus está disposto para levantar ele, está disposto para ajudar, mas isso daí não está escrito na Bíblia. Então as pessoas colocam coisas, falam coisas que eles nem sabem, eles ouvem e repassam sem ter nenhum conhecimento. Outras vezes, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso daí fala, não, está na Bíblia. Está na Bíblia nada, isso daí é totalmente errado, não tem nenhum versículo com isso. Podemos também analisar na Bíblia, muitas pessoas tiveram que passar dificuldades para o quê? Para servir ao Senhor Deus. Às vezes através da dificuldade que nós aproximamos do Senhor Deus. Podemos tirar isso, mas isso não está escrito na Bíblia. Aqui, o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí eles falam só isso. Eles cortam um pedaço do versículo. Esse tem escrito assim na Bíblia? Não tem. Mas vai falar assim, o Tiago vai falar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro não é a raiz de todos os males. Se você souber administrar, saber investir seu dinheiro, o dinheiro traz alimento, traz o quê? Traz coisas boas para o ser humano. Se você tiver com Cristo e saber administrar seu dinheiro, o dinheiro é uma benção para o ser humano, se ele sabendo utilizar. Mas o amor não só o dinheiro, o amor é o quê? A todas as coisas da vida. Isso se torna o quê? Uma idolatria. Tira o primeiro lugar do Senhor Deus. A partir do momento que a gente tira o primeiro lugar do Senhor Deus, aí vem a ser o quê? Um pecado, né? Vem a ser um erro. E outras forças, e outras coisas também, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Tudo está sob o comando do Senhor Deus, mas não tem esse versículo na Bíblia que fala isso. Então vamos ficar atentos, vamos ser crente de verdade, vamos pegar e vamos analisar. Irmão, perguntou uma coisa, eu falo para vocês não são obrigados a saber de todas as coisas, ninguém sabe, todo mundo lê a Bíblia e cada dia é uma coisa nova que a gente aprende, mas se as pessoas falam algo errado para nós, que chegamos em casa e falamos, será que realmente aquilo lá que ele falou está correto? Vamos ler aqui na Bíblia, vou ver se eu vou entender, será que realmente aquilo lá está certo? Então é importante o cristão ter esse senso crítico. Aqui, o 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A mente tem que ser quem? O Senhor Deus. A mente da igreja tem que ser quem? O Senhor Jesus. Porque a cabeça é que guia o corpo, não é? Então, a cabeça que tem que guiar o corpo, e a cabeça é o Senhor Jesus, que nós, igreja do Senhor, venha deixar o Senhor Jesus ser o cabeça da nossa igreja. Não é o ego, não é a influência, não é nada de nós aqui fisicamente, não. Quem tem que ser o cabeça é o Senhor Deus. E nele também foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo vai falar aqui uma ordenança do Senhor Deus, que simbolizava o quê? A própria ali, compromisso com o Senhor Deus, totalmente um compromisso com Deus. É uma ordenança do Senhor, que é o batismo. O batismo simbolizava o quê? Simboliza o quê? Morte, sepultamento e ressurreição, não é? A gente morre para o quê? Para as coisas desse mundo, as coisas terrenas. Morre pelos desejos carnais, pelas coisas erradas. Como a gente levava uma vida desregrada, agora não. A gente está morrendo para essas coisas erradas.
E quem morre tem que ser o quê? Sepultado, não tem? Sepultado por quê? Para apagar tudo. É sepultado. E depois ressuscitado com Cristo. Então, temos uma nova vida a partir do momento que aceitamos o nosso Senhor Jesus e somos batizados. Temos uma nova vida em Cristo. Isso quer dizer que a gente não vai errar, não vai pecar mais? Não. Mas a gente não vai ter prazer no pecado. O pecado vai fazer uma diferença. O Senhor Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. E nós temos que detestar também o pecado. Por quê? A partir do momento que a gente faz alguma coisa errada, vamos lá para o Senhor Deus, Senhor, eu pequei aqui, eu falhei, errei, não vou fazer mais. Eu não quero, se eu tenho esse negócio no meu coração, retira de mim. Eu quero que retira. E você vai lutando contra o quê? Contra a carne nossa. A nossa carne quer isso, quer contenda, quer briga, quer discussão, quer tudo que é ruim. Mas a gente vai conseguindo uma luta espiritual. E quando o Espírito começa a tomar o lugar da carne, a gente começa a viver uma vida melhor aos olhos do Senhor Deus. O que faz a divisão entre nós e o Senhor Deus é o pecado. A partir do momento que a gente peca menos e vive mais para Deus, que é o temor do Senhor Deus, tem o temor do Senhor Deus, mais a gente está próximo dele, mais a gente é abençoado, mais a gente tem o Senhor Jesus conosco. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Então, Paulo alerta ali sobre os gnósticos que haviam o quê? Seduzido os irmãos naquela época. Eles eram cultos, né, perante as pessoas, pareciam pessoas importantes ali, então eles conseguiam abraçar muitas pessoas, porque falavam assim, nossa, aquela pessoa é importante ali, agora ele está ensinando sobre Cristo, eu vou seguir ele, mas não tinha nada de Cristo nele. Então eles tentavam inserir o quê? Coisas erradas ali. Eles inseriam um culto de mistério, tipo assim, só determinado para algumas pessoas. Que só pode pessoa importante aqui nesse culto aqui. E o Senhor Deus não faz exceção de pessoas. Não faz exceção de pessoas. O Senhor Deus chama a todos, não chama? Chama a todos. E outras coisas que eles faziam queriam que Jesus era criado de Deus, assim como os anjos. Então eles queriam que o Senhor Jesus era o quê? Foi criado pelo próprio Deus. E não eram abaixo de Deus. Então eles criam nisso e faziam cultos misteriosos, cultos de mistério. E hoje acontece isso também, irmãos. Quantas vezes a gente passa na rua assim, irmão, vai lá, que vai ser um mistério lá na igreja lá, que vai ser uma benção. Mas o que vai acontecer lá? Não, irmão, é mistério. Mistério, só se você for lá para você ver. Então é o quê? Olha para vocês ver quantos mil anos atrás aconteceu isso e acontece até hoje. Acontece até hoje, não mudou. Olha, a Bíblia exortou no passado, exortou ali no Antigo Testamento, exortou no Novo Testamento e exorta até hoje. A mesma coisa que acontecia lá no passado, continua acontecendo hoje e a Bíblia consegue exortar o povo. Além disso, Paulo também alerta sobre os colossenses sobre o ascetismo. Também estava acontecendo um problema lá, que era o ascetismo, as pessoas ascetas. O que eram pessoas ascetas? É uma doutrina filosófica que defende a abstenção total do prazer físico. Tudo que promove prazer físico era errado. Então, eles falavam aqui no verso 16, não permito que ninguém o julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. Então, se você vem aqui na igreja e está ouvindo uma música ali do Senhor Deus, aí você começa a entrar em espírito, não sei, tipo uma sensação gostosa, você começa a balançar alguma coisa, não pode. Pecado, é prazer da carne, não pode isso daí não. Então era o ascetismo naquela época. Você ia lá comer uma coisa gostosa, uma carne, alguma coisa, vou falar, comer uma carne aí das melhores, assim, churrasco, alguma coisa, não pode, pecado. Você vai estar alimentando a carne, os desejos carnais, não pode. Você vai você tem qualquer prazer físico, qualquer coisa que você fazer, não pode. Eu deitar num colchão aqui, irmão, vou comprar um colchão aqui da melhor qualidade, aqui, vou dormir aqui, porque aqui está preparado aqui para você. Não, irmão, não posso não, vou dormir no chão duro aqui, porque eu não mereço isso, tem que castigar a carne. Então eles tentavam o quê? Castigar a carne, se autoflagelavam,
se batiam, porque eles tentavam conter o que é a lascívia, que é a lascívia, o que significa lascívia? É as impurezas do corpo. Então, eles tentavam de todo jeito ali, mas adiantava aquilo lá? Paulo vai falar, vai alertar ele sobre isso. Não adiantava nada. E a gente vai falar mais para frente por que não adiantava. E se a gente trazer para os dias de hoje, tantas religiões aí que o quê? Se flagelam, tentam fazer de todo jeito ali para o quê? Conter o corpo, não é? Se batem, se privam de tantas coisas ali, porque para não gerar prazeres. Isso inseriu no meio católico, inseriu no meio evangélico, e entraram de forma ao quê? Ali a persuadir as pessoas, e as pessoas não percebiam que estava o ascetismo incorporado dentro das igrejas. Então, e até hoje temos isso. Paulo alerta também sobre o misticismo religioso. O misticismo seria tendência do quê? De crer em coisas sobrenaturais, de ver coisas que, às vezes, aos olhos humanos carnais não existem. Então, isso daí seria o misticismo. E o que seria o misticismo dentro da igreja evangélica? Tem uma parte boa, que é o quê? O Senhor Deus fala conosco. Então, o Senhor Deus falando conosco, cura, libertação, operação de maravilhas, coisas que uma pessoa está ali com um problema ali grave de saúde, alguma coisa é curada, é uma coisa mística, que ninguém tem explicação para aquilo lá, não é? E ela do nada cura, é o Senhor Deus que cura. Mas através disso, vai entrando coisas erradas dentro da igreja. Então, o misticismo foi infiltrando de várias formas sobrenaturais dentro da igreja. Então, acreditar em milagres, bênçãos, adivinhações, visões, testemunho, expulsões. Então, começou a se tornar atração isso. E o Senhor Jesus já começa a ser esquecido. Então, as pessoas vão em busca do quê? De milagre, de bênçãos, para ver coisas, para ver pessoas endemoniadas sendo ali, expulsando os demônios ali, e começa a tornar-se o que? A atratividade, não é? E a palavra, a essência do Senhor Jesus Cristo, acaba o quê? Sendo desviada. E aconteceu isso naquela época. Eles criam em tudo. E o Senhor Jesus começou a ficar em segundo lugar. Então, é muito difícil. A gente tem que ter uma base na palavra para não deixar essas coisas se infiltrar na nossa vida. E hoje, nas igrejas de hoje, o que acontece? Corrente de oração, irmãos. Ô, irmão, vai ter uma corrente de oração lá, 7 dias de bênção lá. Aí o que acontece? O problema é que o pecado é fácil da gente ver, não é? O pecado é fácil da gente saber que a gente está pecando, está fazendo alguma coisa errada, não é? Mas essas coisas não são pecado. É pecado isso? Não é pecado. Você ir lá na igreja orar é pecado? Mas eles começam a tomar o quê? O lugar do Senhor Jesus. Começam a tomar. Então as pessoas falam, 7 dias de bênção. Ô, irmão, estava lá, estava indo no 6º dia, aconteceu um problema lá, estragou meu carro, morava longe, não consegui ir, perdi a bênção do Senhor Deus. No último dia, irmão, não preocupa não, na próxima vez vai ter de novo a campanha, você vai conseguir. O Senhor Jesus não tem nenhum amparo bíblico nisso daí. É o que? Uma forma de prender as pessoas na igreja. Se não tem palavra, não tem nada na igreja, a única forma de o quê? De prender os irmãos na igreja é o quê? Falando promessas, fazendo promessa, fazendo o quê? Distribuição de bênçãos, distribuição de coisas. Então, as pessoas vêm em busca disso. As pessoas querem ser enganadas. Então, para vir na igreja normal, buscar a Deus, ninguém vem. Agora, fala que vai dar uma bênção, que vai multiplicar alguma coisa, que vai ser um negócio superfato, né? Um negócio que vai fazer uma diferença gigantesca, as pessoas querem. Eles querem ser enganados. Eles não querem o dono da bênção, eles querem só a bênção. Vieram, receberam, estão lá. Então, aqui vai falar o 17. Quais coisas que estão, além disso? Acreditar em superstições. Dentro da igreja tem superstições. Óleo ungido, levar para casa, ungir os móveis, ungir tudo para livrar de todo mal. Algodão ungido, flor, amuleto, sal grosso, culto a anjos, copo d'água. Coloca um copo d'água em cima da televisão lá, ora para ele. Tomou, nossa, está protegido. Não é mais o Senhor Jesus que protege, não é mais o Senhor Jesus que está conosco, é o copo de água que você bebeu que foi orado ali pelo pastor ali, que vai fazer a diferença. Não, temos que ter a plena convicção que o Senhor Jesus está conosco. Se Ele está conosco, Ele nos abençoa. Não precisa outra pessoa vir e dar alguma coisa para a gente, que através daquilo a gente vai ser abençoado. E o único mediador entre Deus e o Pai é quem? O Senhor Jesus.
Precisa de alguma coisa para fazer lembrar a gente do Senhor Jesus, do Senhor Deus? Precisa. Precisa ter um amuleto lá para você olhar e falar assim, aquele amuleto foi orado, eu vou usar ele, vou ser abençoado. Não é mais fácil falar diretamente para o Senhor Deus? Senhor Jesus, pela graça do Senhor, fica comigo, me abençoa, me guarda, me proteja, me livra. Mas as pessoas querem receber algo físico, algo material, para quê? Para sentir felizes. E o Senhor Deus vai falar, felizes são aqueles que não viram e creram. É importante isso na nossa vida, a gente crê, a gente não viu e crê. Então, irmãos, João 8,32 vai falar, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? É a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Ela vai nos libertar desse mal, dessas coisas. O 17 vai falar, essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Isso acontece, pois o povo procura a bênção, mas o dono da bênção está bem longe. Falta de palavra. Então, não está tendo palavra mais. As pessoas vão pela bênção. Testemunho é o que cura, libertação. Chega no final, a palavra, 5 minutos. Se tiver 5 minutos de palavra, não tem nada. As pessoas vão embora, o quê? Ali só com emocionalismo. E emocionalismo não liberta ninguém, não salva ninguém. A emoção é passageira, ela passa rapidinho. Você está feliz ali, no máximo, se você ficar muito feliz, dura 2, 3 dias ali, que durar uma semana, mas depois passa. Mas a palavra do Senhor Deus, ela permanece no nosso coração, ela vai brotando. Então, vai brotando, vai frutificando. E o Senhor Deus fala, sem a santificação, ninguém verá Deus. Sem mudança de vida, não há salvação. E aqui é importante, aqui a Bíblia revela Cristo. Isso quer dizer o que, irmãos? Eu vou deixar isso daí várias vezes. Os irmãos devem ler a Bíblia, devem cada dia buscar, meditar na palavra. Em Deuteronômio 5, verso 9, vai falar, que é o último verso que eu vou falar. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, o Senhor Deus não fala assim, ame o Senhor parcialmente, né? Ame o Senhor e ame outra coisa também. Não. Ele fala todo, então o Senhor Deus quer tudo. Quer que você ama Ele de todo o coração, não tem divisão aí. De toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Olha que importante. Deuteronômio vai falar, do 5 ao 9. Ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que acontece? Aqui deixa explícito, todas as oportunidades que você tiver, fala do Senhor Deus para o seu filho. Fala da palavra do Senhor Deus, aqui fala, inculcarás a palavra do Senhor no seu filho. Você vai colocar ela dentro da mente do seu filho. Para o quê? Para que quando você não estiver mais junto com ele, ele venha ter força para o quê? Caminhar sozinho, não vai? Ele não vai ter força? É um alimento que ele vai tendo ali, e ele vai aprendendo a se alimentar sozinho, porque a partir do momento que vira o cotidiano daquela pessoa, a partir do momento que não tem mais, aquela pessoa mesmo busca aquilo lá. Então é importante isso. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas das suas casas. Então, amarre o que? A palavra do Senhor Deus nas mãos. E coloque, umas traduções falam, coloque na sua fronte, na sua mente. E o que o inimigo veio para fazer? Colocar o sinal do inimigo na mão e na testa. E o que tem que estar na vida do cristão? Na mão e na testa para vencer esse mal? É a palavra de Deus. Então, olha como é importante. Deuteronômio já vai falar, na mão e na testa. Tem que estar o quê? O Senhor Jesus. E o que o inimigo veio para fazer? Colocar na mão e na testa? As coisas erradas, não foi? O inimigo veio, o anticristo veio para colocar tudo que é errado. Então, hoje em dia, estamos perdendo tempo demais com o quê? Com as mídias sociais. Em vez de ler a palavra, buscar o Senhor Deus, pegamos e ficamos mexendo no celular. Qualquer coisinha, estou com tempo livre aqui, vou ver aqui alguma coisa nas redes sociais. Tem um tempo, vou ver aqui mais. E quanto tempo a gente perde ali, olhando aquelas coisas. E se fosse
ajudar em alguma contribuição mental, né? Falava assim, nossa, eu li isso daqui, vi isso daqui, fiquei bem mais inteligente, nossa, isso daqui valeu a pena. Mas não, se tiver alguma coisa boa ali, você pode tirar menos de 10%, 5%, se tiver 5% é muito. O resto é tudo ignorâncias e coisas que não contribuem nada para o ser humano. E o ser humano gosta disso, ele gosta de ser enganado. Como eu falei, um show de mágica atrai tantas pessoas, não atrai? E depois eles revelam os truques na internet, ficam bravos, tudo, porque revelaram. Mas as pessoas buscam isso. Parece que eles gostam, olha lá, sumiu uma coisa diferente, tudo. Eles gostam de ser enganados. E estima que o Brasil é o segundo país do mundo com mais pessoas mexendo no celular, com mais pessoas acessando mídias sociais. Ele está atrás apenas da Indonésia. O brasileiro fica em média 4,8 horas no celular. Olha a média geral. Então, tem pessoas que acorda de manhã e já vai até a noite no celular, para dar uma média geral de 4,8. E está só atrás da Indonésia, que é 5,2 horas. Então, olha para vocês verem o tanto que perde. E como o irmão falou de dízimo, né, 10%, o Senhor Deus exigia ali não exigia, ele falava, quem quiser dar 10% seria a quantidade ali que o Senhor Deus pedia ali, né, no Velho Testamento ali. E se a gente vê, será que a gente dá 10% do tempo nosso para o Senhor Deus no dia? Vamos falar que dorme 8 horas por dia, vai sobrar 16 horas, não vai? 10% dá 1,6 horas, né? Vai dar 6 vezes 60, vai dar 1 hora e 36 minutos. Será que a gente serve a Deus 1 hora e 36 minutos durante o dia? Quantas pessoas que leem a Bíblia dedicam ao Senhor 1 hora e 36, 10%? E o irmão Genival leu hoje, Malaquias 3:10, e seria aberto as janelas do céu, não era? Então, se a gente dedicasse aqui 1 hora e 36 todo dia para o Senhor Deus não ia nos abençoar muito mais? O Senhor Deus não exige extremismo, Ele nunca exigiu extremismo. Não, você vai dedicar aí o tempo que foi. Não, olha lá, Ele pedia só 10%. E a gente pode levar isso daí para a nossa vida. Vamos começar a dedicar mais ao Senhor Deus, que a gente vai ver mudanças na nossa vida. Vamos tentar controlar as coisas sociais, o mundo, porque eles querem isso, eles querem ter o controle da nossa vida. E eu falo para os irmãos que a gente possa cada dia mais ler a palavra de Deus, pedir para o Senhor Deus abençoar nós cada dia mais, nos dar entendimento, porque o mundo jaz do maligno. Então, só com o Senhor Jesus que temos a vitória. E a vitória é certa em nome do nosso Senhor Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.